Entrevista do dia. Ao vivo comigo, o ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Putinelli. Putinelli, tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, Rodrigão, Moisés e Gabriel que estão aqui conosco. Bom dia a você, ouvinte. Um abraço do André. Bom, saudade do senhor, hein, Putinelli? Tá com saudade. Na hora que eu cheguei aqui, eu vi o uninho vermelho, falei, Putinelli já chegou, Putinelli já chegou. Tá dando trabalho Uno, não? Não dá, mano, não dá trabalho. Uno é um carraço. Putinelli, como que o senhor faz a avaliação aí das eleições em Mato Grosso do Sul? O MDB conquistou 10 prefeituras, né? 10 prefeituras e 7 vice-prefeitos. Nós tínhamos 4 prefeitos, acrescentamos ao nosso time bons valores, bons novos valores que entram na política. Estamos satisfeitos. Bom, falando em satisfeitos, tem um nome de um prefeito, eu acho que ele é do MDB, o prefeito de Rio Brilhante, o Lucas, e houve a especulação que o MDB ele participaria da disputa da presidência da SomaSul. E aí houve um recuo. Ser presidente da SomaSul é importante, Putinelli? É um cargo que impõe bastante trabalho e é importante para conquistas e benefícios dos municípios. Eu não soube, foi logo no início, o Lucas está no segundo mandato, vai para o segundo mandato com boa capacidade, seria um bom nome. Mas o Tales, que foi eleito prefeito de Itaquiraí, é um bom valor e conhece bem a política do interior do estado, dos pequenos municípios, então ele creio que presidirá bem a SomaSul. Bom, e falando nessas eleições, a gente teve o apoio do MDB com o PSDB aqui em Campo Grande, no primeiro turno, e depois o MDB fica neutro na disputa do segundo turno. Por que isso, Putinelli? Porque havia tendências, alguns queriam apoiar a atual prefeita e alguns queriam apoiar a Rose, que participou do segundo turno. E mais ou menos ficou dividido meio a meio. Então, por aconselhamento em reunião da executiva, o nosso presidente Moca houve por bem liberar ouvindo a todos. Assim, cada um seguiu seu destino em respeito aos demais companheiros. Mantivemos assim a unidade do partido, porque se impuséssemos uma condição, haveria, por estar mais ou menos meio a meio, um desgosto daqueles que seriam obrigados a apoiar o outro lado que não o deles. Bom, e o que o senhor achou da vitória da prefeita Adriane Lopes? Olha, há 6 meses atrás eu diria que era uma surpresa. Foi competente a equipe dela e temos que parabenizá-la. Agora torcer que ela presida bem a nossa capital, que está precisando de muitas reconstruções. Bom, o senhor falou que há 6 meses, né, falou que seria uma surpresa, mas o senhor acredita também que a grande vitoriosa dessas eleições foi a Tereza Cristina, que inclusive já foi secretária do senhor enquanto governo do estado. Foi a Tereza Cristina a grande vitoriosa dessas eleições? Em política costuma se achar sempre na realidade é uma equipe. A grande vitoriosa foi a prefeita, que apoiada pela Tereza Cristina, que teve bons secretários que ajudaram. O Marcelo Miglioli, por exemplo, exerceu uma função preponderante. Então, a grande vitoriosa, a população costuma dizer que foi a Tereza Cristina, mas foi o conjunto todo. A Tereza Cristina, a prefeita, os secretários que tiveram mais ação preponderante, como, por exemplo, o Marcelo Miglioli. Agora, o Putinelli, lá em Dourados, quem venceu foi o PSDB, né? Também o PSDB. O Marçal ganhou. O MDB não quis ir para a disputa, porque houve a especulação do Renato Câmara, né? Ir para lá, para Dourados, para disputar a prefeitura. O Renato Câmara nos transmitia em reuniões da executiva nossa que ele participaria da discussão e assim foi. Ele já havia dito que não seria candidato. Ele percebeu, creio eu, que o tempo dele teria sido quando o Alain se elegeu. Ele não quis ser candidato daquela vez, né? E creio que o tempo dele para a majoritária de Dourados teria sido naquela época. Ele participou das discussões, nos transmitia e nós, como temos como líder do MDB lá em Dourados, deixamos que a condução fosse por ele feita. O senhor se arrepende de ter desistido na disputa, de se candidatar?
Não, a gente não tem que se arrepender das decisões tomadas. Muitas vezes a decisão tomada não é a certa. Por exemplo, eu deveria ter disputado o Senado logo que saí do governo. Todo mundo dizia, olha, você ganha com o pé nas costas. Eu não concorri. Eu não posso hoje ficar dizendo que eu me arrependo. Eu não tive condições estruturais e políticas de disputar essa eleição. O partido que me atendeu, o MDB, mas os recursos eram insuficientes sequer para o programa de rádio e televisão. Além disso, eu não tinha uma gama de partidos políticos que se uniriam a mim para ter uma estrutura político-partidária mais forte. Então eu não tive condições. Eu não me arrependo. Eu havia dito e continuo dizendo, quem quiser algum conselho do André, se achar que o conselho do André é bom, eu estou à disposição, seja quem for. Fosse a Rose, sendo a prefeita atual que foi reeleita, quem fosse. Você que mora numa cidade que me deu a honra de ser prefeito por 2 mandatos e até hoje me tem como ter sido o melhor prefeito da capital, tem obrigações para a capital. E as obrigações que eu tenho para a capital é auxiliar no que eu possa auxiliar, ser procurado, logicamente. Bom, 2026, né, sempre tem uma história, Putinelli, o senhor que tem know-how, né, expertise nas eleições, me fala o seguinte, toda vez que termina uma eleição, já se pensa na outra. 2026 está aí, né, praticamente. Putinelli vai se aposentar ou Putinelli vai ser aí um candidato, possivelmente um pré-candidato já a algum cargo para 26? Não, dizer que eu não tenha pretensões políticas é conversa fiada. Eu, voltando àquilo que nós dissemos, eu penso hoje que eu errei em não ter sido candidato ao Senado. Então tem continuidade política? Provavelmente sim. Os companheiros querem, o partido quer e eu terei continuidade política. Depende da situação como você chega. De saúde eu estou bem, tudo tranquilo, a família apoia, então provavelmente em 2026 serei candidato a algum cargo. Não vai desistir, não vai se aposentar, aliás. Não pretendo, a não ser que eu seja aposentado pela saúde, que não é o caso, graças a Deus. Bom, e aí a gente vê também, Putinelli, vou aproveitar a sua presença aqui comigo, até para falar, né, da vitória do presidente do Trump lá nos Estados Unidos. O senhor acredita que já é um indicativo para as eleições também do Brasil em 2026? Desse lance da direita voltar com mais força, porque a gente está com a esquerda no poder, né, do Lula. Como o senhor acredita que dessa vitória do Trump aí vai chegar aqui no Brasil, nessa questão de política? Eu não acho que vá ter muita influência. Aos que dizem, bom, agora o Trump estando eleito, o Bolsonaro volta com corda toda. O Trump vai elegibilizá-lo? Não. Esquerda e direita, eu acho que é uma discussão boba. Porque você sendo da esquerda ou sendo da direita, as obrigações são as mesmas. Ser correto, não ser ladrão, não ser corrupto, ter princípios, aplicá-los na vida pública. Então, quem quer que seja, é lógico que há diferenciações. Os da esquerda defendem certas ideologias, certos princípios, a direita defende outros princípios. Mas no básico, quem seja governante em cargo majoritário, presidente, governador ou prefeito, tem obrigações que são pétreas, não podem ser mudadas. Tem que ser correto, seja da esquerda, seja da direita. Tem que ser competente, tem que ser trabalhador, tem que cuidar. Então, eu acho que é uma discussão boba e uma polarização boba. Nós temos que governar para o Brasil, nós temos que governar para o estado de Mato Grosso do Sul, nós temos que governar para os municípios do Mato Grosso do Sul. Se o sujeito é branco, ou é negro, ou é mulher, ou é homem, ou é gordo, ou é magro, os princípios são os mesmos. Vamos parar com essa burrice, mais do que boba, discussão burra. Bom, 7h21, eu estou ao vivo com o ex-governador de Mato Grosso do Sul, uma das principais lideranças do MDB aqui no estado, André Putinelli. Putinelli, vamos falar sobre o MDB, né? Os desafios para 2026, então, do MDB. O recrutamento de novos nomes para o partido também é um desafio, porque, por exemplo, a gente viu nessas eleições, eu vou trazer Campo Grande,
vários vereadores jovens que foram eleitos, né, com uma votação expressiva e nomes conhecidos com uma votação pífia. Em Dourados, né, a mais votada é uma mulher popular lá em Dourados, né? E bem popular. Bem popular que se diga, né? Como que vai funcionar para 2026, por exemplo? Porque tem que atrair novos nomes, né? A política ela é cíclica. É. Hoje está cada vez mais difícil fazer política porque muitos pensam política, bom, é conquista de dinheiro. Quando eu entrei no partido, no MDB, eu li os estatutos do partido. Hoje em dia você filia o sujeito, você lê o programa do partido? Não. Por que você está filiando? Porque eu acho bom aqui, eu tenho mais chance. Não é assim que se deve encarar política, senão vai acabar num beco sem saída. Temos que ver o estatuto do partido e praticá-lo, com o qual você mais se identifica. O estatuto do MDB é o melhor de todos, desde que você aplique os princípios que estão lá colocados, né? E o que nós temos que fazer doravante para melhorar a questão política é recrutarmos novas lideranças que tenham ideais e que os pratiquem. Eu quero ser candidato a vereador. Tá, qual é a função do vereador? O que teu partido diz? Que você tem que cuidar do social, que você tem que dar representatividade a toda a sociedade, não é só aos ricos, não é só aos pobres. Ninguém mais lê estatuto de partido. O MDB, com a presidência do ex-senador Moca, está conduzindo bem o partido e nós temos intenção de recrutarmos novas lideranças, fazendo-as entender que elas têm que vestir a camisa e que escolham bem a camisa. Você não troca a camisa. O flamenguista, Deus o livre de dizer que vai mudar para o Vasco. O Palmeiras para o Corinthians. Então, por que para time de futebol a gente escolhe a camisa e veste a camisa até ela ficar surrada nos tempos bons? Na política teria que ser assim. Outra coisa que eu critico na política, para que tanto partido? Quantas tendências ideológicas nós temos? Esquerda radical, direita radical, centro-esquerda e centro-direita. 5 tendências, 6 tendências ideológicas no máximo, e tem 30 partidos? Para que essa bagunça? Venda de sigla partidária para vender tempo de rádio e de televisão. Isso é ruim para a política. Você não purifica a política. E depois você recebe as críticas da população que são justas. Então, vamos recrutar novas lideranças. O presidente Moca está conduzindo bem o partido. Temos a possibilidade de, em 2026, montarmos uma boa chapa para fazermos pelo menos um deputado federal, repetirmos no mínimo a bancada estadual de deputados e ampliá-la, se possível, e vermos a condição de, se temos condição de lançar nas 2 vagas um candidato ao Senado, que seria importante isso. Temos um compromisso que foi firmado com a anuência de toda a executiva de apoio à reeleição do atual governador Eduardo Riedel. E esse compromisso por nós será cumprido. Vai bem o Riedel, Putinelli, o senhor que já comandou o Mato Grosso do Sul por 2 mandatos? É ruim, Rodrigão, um que foi governador, dizer se vai bem ou se vai mal. Mas eu reputo que, da mesma forma como a população vem dizendo, ele está fazendo um governo bom, não está tendo briga com ninguém, isso é muito bom, não é só bom, é muito bom. Ele não entra em atritos, ele procura ser conciliador e neste momento da quadra política brasileira em que há radicalizações, é muito importante que atue assim. No meu conceito, ele está fazendo um bom governo. Bom, André Putinelli, ao vivo aqui comigo, eu quero agradecer a participação do ex-governador de Mato Grosso do Sul. Só para fechar aqui um abre aspas, eu lembro que uma das últimas entrevistas que eu fiz com o senhor, o meu colega Milton Viana, antes de partir, te encontrou aqui na saída e ele foi candidato, né, a vereador. E eu me lembro muito bem que ele saiu daqui, o senhor estava sentado, vocês ficaram conversando, né? Que se eu não me engano, eu acho que o MDB iria apoiá-lo, enfim, eu não lembro da história, mas ele ficou muito feliz e eu acho que a nossa vida é assim, né? Aproveitar o hoje, né, Putinelli? Sem sombra de dúvida, Rodrigo, nós temos que ter a visão do futuro, sim, mas vivendo a vida de hoje com os mesmos princípios que a gente teve no passado, bons princípios, para praticá-los na frente. Eu tenho saudades do Milton. Ele foi vereador comigo, quando eu fui prefeito. Era uma boa alma
E ao conversar com ele na saída, vou te contar em primeira mão. Eu o convidei para ser candidato a vereador, voltando ao MDB. E ele disse, não tem mais condições agora e tal. Que Deus o tenha em lugar de descanso e de repouso. Tá fazendo os rodeios dele lá no céu. Lá no céu. Futinelli, obrigado pela participação. Um abraço para minha amiga Beth Futinelli. Sempre mando abraço, viu? Senão... E sempre está sendo entregue. Pessoal, um abraço, viu, Futinelli? Um abraço, Rodrigão. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço, amigos aqui do estúdio. Abraços.